Olá, meus grandes amigos conectados no projeto musical Cordas e Música, muita paz e muita luz a todos vocês. Finalmente, em nosso canal e também no nosso curso, estamos tendo a nossa primeira aula de blues, especificamente voltada para o violão de aço. Eu estou especificando isso porque futuramente nós teremos muitas outras aulas voltadas para blues, mas utilizando o violão de nylon, com a palheta, sem a palheta, com o slide, utilizando também a guitarra elétrica. E por se tratar de ser a nossa primeira aula de blues dentro do Cordas e Música, não custa nada comentar um pouquinho sobre a história desse gênero musical que marcou um período, marcou uma época e também imortalizou maravilhosos músicos. Para quem não sabe, o blues surgiu lá nos Estados Unidos com a forte presença de negros africanos escravizados nas plantações de algodão em toda a região sul-americana. E foi exatamente através da expressão artística desse povo escravizado, desse povo agonizado, sofrendo naquelas plantações, que começaram a surgir as primeiras melodias vocais, trazendo um pouco de melancolia, trazendo um pouco de sofrimento, retratando em suas letras protestos e muitas vezes formas de como escapar dessa escravidão. Mas é importante lembrar que todo esse fato histórico iniciou-se por volta do século XVII. Mas, com o passar do tempo, 3 séculos depois, especificamente ali no século XX, o blues começou a tomar outras formas melódicas, outras formas harmônicas, sofrendo uma forte influência de baladas europeias e também de marchas militares, depois surgindo os famosos spirituals, que são temas voltados para músicas religiosas e também para as músicas populares, originando o rock and roll e o blues rock e o jazz. Mas o curioso é que muitos músicos até hoje definem o blues como uma música extremamente triste, uma música melancólica que só fala de sofrimento, que só fala da namorada que não te quis mais, da mulher que te largou, da sua situação financeira que não está muito boa, mas não devemos levar isso ao pé da letra. Quer ver um exemplo? O próprio B.B. King, que é um dos deuses do blues, sempre disse que o seu trabalho está repleto de alegria, que suas letras só falam de farra, só falam de bagunça e o seu show esbanja vitalidade. Agora, falando um pouquinho mais sobre a estrutura do blues, o blues ele é muito simples. Basicamente, 3 acordes que são utilizados, né? Um acorde de primeiro grau, um acorde de quarto e quinto grau, repousando sempre no primeiro. Isso, o blues básico. Tem sempre aquele que conhece um pouco mais de harmonia e que gosta de incrementar ali alguns acordes extras, né? Mas o mais interessante é o que marca a cadência do blues são a utilização de acordes dominantes. Independente se você está numa tonalidade maior, numa tonalidade menor, nós temos a predominância de acordes com sétima. Independente se você está no primeiro, quarto ou quinto grau, né? Mas outra situação muito curiosa dentro do estilo do blues são os improvisos, as escalas que são utilizadas para esses improvisos, para ser mais exato, né? Independente se você está numa tonalidade maior ou menor, a escala que cai como uma luva para isso é a escala de pentatônica menor, utilizando um ingrediente fundamental que se chama Blue Note. Quer ver uma coisa? Eu tenho aqui uma pentatônica básica de Lá menor, pensando nas notas tônica, terça, quarta e quinta e sétima. Tudo bem? Agora repetindo isso até a região aguda e voltando. O Blue Note ele é a quarta aumentada ou a quinta diminuta presente nessa escala. Como eu utilizei aqui 2/8, eu vou ter 2 vezes a presença
desse Blue Note. Olha como é que fica interessante isso aqui, ó. Então eu tenho a tônica, a terça, a quarta. Veja bem, entre a quarta e a quinta eu vou ter um safado aqui no meio, ó, que é exatamente essa nota que se chama Blue Note. Olha só o efeito. Olha só que legal de novo. A ela aqui de novo. Bem legal, né? Ó. Muito bacana, né? Já dá um outro colorido. Quer ver uma coisa? Utilizando somente essas notas da pentatônica de Lá menor, eu vou ficar improvisando sem usar o Blue Note. Olha só o que acontece, ó. Ó. Com o Blue Note. Olha só como é que ficou bacana. Sem ele, parece que eu estou tocando nas teclinhas pretas do piano, né? Com ele, perceberam? Agora, o mais interessante é que se você utilizar essa pentatônica utilizando uma terça menor em cima de uma tonalidade maior, não vai chocar, por causa exatamente desse efeito do Blue Note que tira aquela dissonância entre a terça maior da tonalidade com a terça menor da escala. Muito curioso isso. Agora, uma outra curiosidade do blues são as suas cadências. Olha só que interessante. Vou utilizar aqui somente acordes com sétima. Olha só o que acontece. Ainda em Lá maior. Preste atenção nesses compassos que eu vou falar sobre isso aqui. Quarto grau, ré sétima. Tônica fundamental, tônica aliada. Grau, sétimo, quarto, fundamental, quinto grau dominante. Anexando agora mais acordes. Outros ingredientes harmônicos, ó. Ornamentário. E bemol diminuto. Olha que bacana. Outros graus. Atenção. Viram que bacana? Apenas utilizando acordes com sétima, agora pensando numa tonalidade menor, também utilizando acordes com sétima. Olha só que interessante. Mudando um pouquinho de tonalidade, né? Dó menor agora. Olha que interessante. Encontramos muitas músicas assim do Gary Moore, né? Ó, Lá menor, com sétima, gente. Ó, só pra gente conhecer, né? Atenção, olha que legal esses cromatismos, né? Agora, uma outra característica do blues são as levadas, né? Dentro do blues nós temos várias levadas. Uma delas, que é uma das mais conhecidas, é a famosa shuffle, muito utilizada em 70% dos blues por aí. Inclusive a levada do nosso tema de hoje, que já já vou mostrar para vocês. Mas a levada shuffle, que significa embaralhar, é uma levada que caracteriza por duas notas por tempo, normalmente encaixadas em compassos ternários, mas você também pode pensar em compassos quaternários, tudo bem? Quer ver uma coisa? O shuffle é isso aqui, ó. Ou existem várias formas de você encaixar o shuffle. Outra característica muito marcante dentro do blues é o famoso blues de 12 compassos, né? Dentro daquela quantidade específica de compassos, nós temos ali a distribuição bem organizadinha do primeiro, quarto, quinto grau e também de outros graus emprestados para quem gosta de utilizar. Mas o interessante são as formas de mudança que existem dentro do blues, porque nós temos ali um padrão bem repetitivo, né? O blues ele é um processo bem repetitivo, mas existem dois tipos de mudanças que caracterizam essas mudanças, são exatamente os primeiros compassos,
Quer ver uma coisa? Existem blues de mudanças rápidas e blues de mudanças lentas. Quer ver? O blues de mudança rápida. Dentro dessa cadência, no primeiro compasso, nós temos a presença da tônica. E logo no compasso seguinte, que é o segundo, nós temos a presença do quarto grau, pensando em Lá maior. E a tônica, o quarto grau, é o Ré com sétima, né? Então eu tenho lá no primeiro compasso, segundo compasso. Olha lá. Esse aqui é o blues de mudança rápida. Já no blues de mudança lenta, os primeiros 4 compassos nós temos a presença apenas da fundamental. O quarto grau, ele aparece só depois do 5º compasso. Então, por exemplo, ó. 2, 3, 4 compassos. Aí vem o meu quarto grau. Isso em relação à mudança, né? Mudança rápida, mudança lenta. Já nas viradas, o que significa as viradas? São os 2 últimos compassos para retornar para o início da sequência harmônica de toda essa cadência, né? Quando a gente tem essas terminações, dentro do blues, a gente chama de viradas. Existem basicamente 3 tipos de viradas, né? A primeira forma muito utilizada como virada é a presença do 5º grau lá no último compasso de toda essa sequência. Quer ver uma coisa? Ó, tô pensando aqui em Lá ainda, o 5º grau é o Mi, né? Ó. Agora. Tá bom? Já a segunda forma de virada, a gente encontra a presença do primeiro, quarto e 5º grau nesses 2 últimos compassos. Olha só como é que fica. No penúltimo compasso, vou utilizar o primeiro e o quarto grau, tá bom? E no último compasso, vou utilizar o primeiro, o quarto grau por cromatismo, já pegando o 5º, ó, tá? Esse cromatismo também é muito utilizado no blues, tanto em frases quanto em harmonias, ó. E a terceira forma, muito utilizada também, é a mais simples, né? Onde você encontra ali nos 2 últimos compassos somente a presença da tônica, né? O acorde que inicia a tonalidade, que é o próprio Lá. Né? As mudanças vêm lá pelo meio dos 12 compassos. Agora que a gente já conversou um pouquinho sobre a origem do blues, as estruturas harmônicas e melódicas adotadas no blues, vamos finalmente falar sobre o tema de nossa aula, né? Nós vamos conversar sobre Brincando de Blues, que é um tema de minha própria autoria. Esse tema, se eu não me engano, eu compus ele por volta de 1998, 99 e foi fruto de vários exercícios criados para os meus alunos, onde eu reunia todos os clichês mais utilizados no blues. Eu tinha uma pequena apostila escrita à mão mesmo na época, né? E dentro daquela apostila eu colocava a tablatura lá com os riffs, com as levadas, as frases mais utilizadas dentro da linguagem do blues. E um certo dia um aluno teve a ideia de me pedir que eu fizesse uma junção de todos esses clichês, uma espécie de um resumo, contendo aí todos aqueles exemplos que eu tinha separado, né? E aí nasceu essa musiquinha que eu gosto muito de ficar brincando até hoje quando quero me aquecer. E é um tema pensando em Mi maior, tudo bem? Bom, para início de conversa, esse violão ele está afinado meio tom abaixo. Então, caso você queira aprender essa música, é importante que você mantenha a afinação em Mi bemol, tudo bem? Vamos pegar as referências? Então vamos lá, 6ª corda e primeira. Tá bom? Agora de todas as cordas. Tudo bem? Nesse teminha eu desenvolvi parte A, parte B e o pequeno improviso, tá bom? Na métrica da música, nós temos a parte A executada 2 vezes, cai para B, volta para A apenas uma vez, a gente faz um pequeno improviso, pegando o finalzinho ali da parte A já modificada, servindo como final da música, tudo bem? Vamos conhecer então com a tablatura somente a parte A, para daqui a pouquinho a gente falar sobre os ingredientes dentro desses riffs. Vamos lá.
vamos começar pela introdução da parte A, tudo bem? Cuidado com essa pegada utilizando os dedos 2 e 3, que já começa com um slide indefinido. Onde pegar, pegou, tá? Ó. O importante é você saber o lugar que você vai estacionar, tá bom? Aqui na quarta casa e também na quinta. Agora, cuidado com essa pegada, porque a gente tem a pegada típica do blues e do country, utilizando nas notas mais graves a palheta e nas notas mais agudas os dedos M e o A, tudo bem? Aqui no caso, ó, cordas soltas, né? Aqui nós temos uma terminação no Mi maior, ó. Você pode utilizar o mesmo dedo, tá bom? O dedo M, ó. Para depois você continuar aqui com o cromatismo em intervalos de nona. Mesmo mecanismo. Vocês vão perceber que muitas passagens dentro desse tema é de muita interpretação. Então, o contexto você deve absorver, mas os detalhezinhos ali no meio, a nota que você deve acertar, pode ficar ao seu gosto. O importante é que você não saia muito da proposta melódica. Aqui no caso, no final dessa introdução, na saída desse Si com sétima terminando no Mi maior, é um exemplo disso, porque isso aqui acontece várias vezes durante a música toda. E vocês vão perceber que todas essas vezes vêm sendo modificadas no decorrer do arranjo. Aqui no caso, ó, eu procurei trabalhar bem as notas graves aqui, ó. Fiquem à vontade, tudo bem? Continuando pelo arranjo. E finalmente a gente entra no riff principal desse blues, aqui no caso, aquele famoso shuffle que eu já disse para vocês, né? Ó. Lembrando a vocês que a gente faz isso aqui 2 vezes na música, né? Nós temos a repetição da parte A. Para ficar bem interessante os timbres, eu procurei fazer na primeira vez com o som abafadinho, ó, com a mão aqui em cima do cavalete, a mão da palheta, ó. Tá bom? Somente quando a gente joga as notas mais agudas que eu procuro abrir o som, tá? Agora, na repetição, você pode fazer esse mesmo riff mais aberto, ó. Mas sempre cortando, para não ficar um som muito bagunçado, ó. Senão fica muito sujo, né? Essa coisa de você marcar com esse lado aqui da mão fica mais limpinho, fica mais rítmico, ó. Tá bom? Agora falando da mão esquerda, né? Todo esse riff você pode utilizar aqui uma pestana até a quinta corda. A sexta, eu preciso dela liberada para poder jogar a notinha Mi, tá bom? Mas nessa pestana, na verdade, eu estou usando somente aqui no riff a quinta corda, tudo bem? Quando eu preciso, eu pego alguma coisinha aqui do meio, tá bom? Agora, na guitarra elétrica, a gente também usa muito essa postura de mão esquerda para não deixar o som embolar com a distorção, tudo bem? Então, mais uma vez, esse riff. Esse bend aqui com o dedo 2, ó, muitas vezes eu não coloco a referência do bend, a casa que você deve fazer essa puxada de corda, tá bom? Ó, porque do lado da letra B, geralmente vem um outro número, que é o bend da casa que você está alcançando, né? Aqui no caso é um bend de expressão. Isso vai acontecer muito no decorrer da música. Sempre quando você encontrar a letra B na tablatura sem nenhum número do lado, é aquele bendzinho safado, aquele bend bem de marcação, bem de expressão, tá bom? Então, mais uma vez. Ó, paletada para cima e secando, né? Ó. Tudo bem? Então... Aqui no caso, uma vez eu fiz isso e outras vezes eu fiz isso aqui, ó. Bem Hendrix, né? Então aqui eu utilizei um pedacinho de uma pentatônica de Lá maior, preparando a entrada do Lá maior. Muito cuidado com o posicionamento dos dedos na mão esquerda, ó. É muito interessante que nessa frase aqui, a notinha Mi solta continue soando durante as frases nas notas mais graves. Tudo bem? E todo o riff agora caiu uma corda abaixo, pegando aqui agora o acorde de Lá com sétima. Tá bom? Então, mais uma vez.
caso, pessoal, já utilizando intervalos de sexta. Presta bem atenção no posicionamento da minha mão esquerda, ó. O som instalado de propósito, ó. Ele não vem juntinho. Pode até vir, mas você pode variar isso aí, ó. Aquele slide bem safado. Olha só que interessante a postura desse dedo aqui, ó. Tá vendo que ele tá meio que deitado em formato de pestana torta, uma pestana lateral? Isso aqui, pessoal, é para secar as notas indesejadas. Isso aqui, ó, é macete de músico que já vem aí muitos anos tocando blues. Então isso aqui é aquele posicionamento maceteado do músico para não deixar o som ficar feio, tá bom? Já vem pegando essas dicas, porque até você descobrir isso aqui sozinho, leva tempo. Então, mais uma vez, indo para o Lá. Aqui, sem mistério nenhum, né? Uma pegada bem firme. Cuidado com esses slides, que eles precisam ser bem firmes. Aqui, intervalo de terça, tá bom? Muita atenção com isso, tá bom? Então, mais uma vez. Perceberam que aqui foram paletados para baixo? Tudo bem? Então, muita atenção que diversas vezes vocês vão perceber que eu uso paletadas para baixo e não paletadas alternadas. Isso tem um porquê. O primeiro porquê, a pegada, porque o timbre de paletada alternada é diferente de timbre de paletadas executadas para o mesmo lado, principalmente quando se trata de paletada para baixo. De repente, você que é iniciante não consegue perceber bem a diferença nos timbres, mas para quem já toca um tempinho, isso fica muito claro. Até mesmo você ouvindo uma gravação, para os ouvidos mais experientes, percebe-se essa questão. Aqui no blues, é muito interessante você já vir pegando esses detalhes para deixar a sonoridade bem bacana na sua interpretação, tá bom? Então, mais uma vez... Outro bend marcante. Atenção. Cuidado com esse acorde porque ele tem uma sonoridade bem interessante. Aqui no caso, ó, é o desenho do Dó maior na casa à frente, pegando da quinta para baixo. Que som bacana, né, pessoal? Aqui eu tenho um Dó sustenido com a quinta diminuta, tá bom? E a nona adicionada aumentada, ó. Então, ó. Finalizando então esse trecho, cuidado também com as notinhas que estão marcadas na tablatura com o X. Aquilo simboliza que você tem uma nota suja, tá bom? Ó, uma nota sem definição de altura. Ó, vocês podem fazer isso de diversas vezes, né? Deixando a mão cair nas cordas, ó, ou simplesmente fazendo com mais rigor, tá bom? Ou simplesmente abafando com a outra mão em determinada situação. Tudo bem? Nessa parte B nós temos uma presença maior de acordes abertos e muitos saltos pelo braço do violão, né? E
muita atenção com o lugar onde você vai acentuar a paletada, já que a gente tem aí acordes abertos, mas não são todas as cordas que devem ser tocadas, tudo bem? Então vamos lá, iniciando aqui a partir daí, ó. Bom, aqui, gente, a quantidade de paletadas é bem livre, tá? Vamos começar falando o nome dos acordes, né? Aqui no caso, gente, alguém desconfia qual é o nome desse cara aqui, ó. Bacana esse som, né? Isso aqui, pessoal, pode ser diversas coisas, né? Quando você tem aqui a presença do Mi maior, se você pensar desse jeito, tem um Mi com sétima, tá bom? Então nós podemos pensar com Mi com sétima, feito com esses dedos, porque fica mais fácil a pegada. Então, mais uma vez, prestando atenção que no momento desses slides, vocês não podem acertar a quarta corda. É da terceira para baixo, tudo bem? Ó. Então, aqui, ó, eu tive basicamente uma oitava acima desse acorde, ó. Tá vendo? Ó, é o próprio Mi com sétima. Cuidado com essa paletada. Tá? Você dá uma última paletada para cima, pegando basicamente as três cordas. Tá legal? Dando aquele slide sem definição de onde o som vai parar, para você continuar. Mais uma vezinha, sempre para não perder a linha melódica da coisa, tá? Atenção, tem determinados lugares que eu uso aqui a terceira casa, com a sexta corda, depois eu uso o Fá, tem hora que eu uso o Dó, tem hora que eu uso o Si, muita atenção, hein? Tem hora que eu uso notas ligadas, tem horas que eu palheto, então fiquem ligados, porque isso é com o gosto de vocês, tudo bem? Então... Aqui no caso, ó, eu voltei de novo no Dó, né? Se eu não me engano, na tablatura eu fiz no Si, né? Então fiquem à vontade, tá? Isso aqui não vai interferir muito na harmonia de vocês, tá bom? Mas essas variedades podem aumentar um pouquinho mais o conteúdo melódico. Vamos aos cuidados aqui, né? Então, logo depois que eu saio aqui da 15ª casa, tá bom? Então, eu tive aqui uma presença de um Lá maior, pedacinho dele, né? E cuidado com esses acordes aqui, ó. Vocês podem fazer ele assim também. Fiquem à vontade, tá bom? Alguém sabe o nome disso aqui? Isso aqui, pessoal, é um Lá com nona e 13ª. Quando você chega ali para cá, você está fazendo um Mi com nona e 13ª. Trabalhando aqui os cromatismos, que é muito comum dentro do blues. Ou... Agora, muito bonito esse acorde. Então, aqui, pessoal, que acorde bonito, né? Quando você está fazendo isso aqui, nós temos aqui a presença de um Mi com a nona maior adicionada, sem a presença da terça. Bacana essa movimentação cromática, chegando aqui até mesmo 3 casas à frente e voltando até ele, né? Agora, a pegada disso aí depende do instrumento que você está usando. Se você está tocando com uma guitarra com um som limpo, mas com um compressor ligado, de repente uma única paletada resolve. Né? No violão, como a gente tem que acentuar um pouquinho mais as notas, né? Vocês podem paletar tudo ou algumas. Fiquem à vontade. Bacana esse Lá com sétima, né? Porque você usa de vez em quando todas as cordas. Olha lá, ó, você faz o slide, mas no momento de retornar, você vem pegando com a paletada na quarta corda e a segunda corda com o dedo M, ó. Porque na saída dele, você utiliza todas as cordas da quinta para baixo, inclusive as cordas soltas, mas no retorno até chegar no Lá com sétima, você vem trabalhando aqui a paletada na quarta corda e o dedo médio na segunda, ficando muito bonito esse trecho, ó. Mesma coisa pensando no Si com sétima, são todos efeitos harmônicos. Lá menor. Bacana de vez em quando a gente mudar a terça do acorde, né? Porque você está numa progressão de Mi com sétima,
O tempo todo eu estava utilizando o Lá maior. De vez em quando vem um Lá menor inesperado. Isso aí, essas surpresas são boas de vez em quando. Então, mais uma vez. Esse trecho aqui é um trecho de muita pegada e interpretação. Você pode colocar a sua mão meio que de lado, talvez tocando somente a sexta corda, mas abafando as cordas mais agudas, né? Tá bom? Então a gente está pegando aí das notas mais agudas da região da 12ª, 14ª, até você chegar num lugar que você percebe que o compasso já está mudando para cair no próximo acorde, tá bom? Então, ó. Agora, cuidado com o preenchimento desse Mi. Pode seguir exatamente o que está escrito na tablatura, mas você pode jogar a sua interpretação. Se você quiser modificar alguma nota interna desse Mi, não tem problema, tá bom? Então... Então vamos executar agora toda a parte B, o andamento da música, para a gente não ter dúvida, tá bom? Seguindo a métrica da música, a gente teria que repetir a parte A, tudo bem? Do jeito que já foi ensinado. Vou agora passar para vocês a tablatura de toda a improvisação, tudo bem? Vamos lá. Bem, o improviso dessa música ele é bem livre, né? Se vocês tentarem aí em casa fazer a base em cima desse improviso, vocês vão perceber que não está muito métrico, né? Tem determinadas situações que o Lá fica mais tempo, aí depois, quando você termina todo o chorus e volta para a repetição da cadência, vocês percebem que o Lá, o momento do Lá ficou mais curto e o Mi ficou maior, porque isso foi improviso mesmo, foi sentindo a música. De vez em quando eu jogo aqui a referência do bordão do Lá, bordão do Mi. Então, no momento de vocês usarem esse improviso aí em casa com alguém acompanhando vocês, tem que ficar ligado na fraseologia, tá? Porque a própria frase vem chamando os próximos acordes, tudo bem? Avisem isso para os baixistas também que estiverem acompanhando vocês
nessa melodia aí, tudo bem? Então vamos lá, né? O solo ele já começa com uma pegada bem interessante, ó. Já estou chamando aqui o Lá, né? Mas vamos lá. Nesse momento aqui, mesmo sabendo que eu estou utilizando aqui o Mi com sétima, olha lá, eu tenho a terça aqui, né? A terça maior, mas aqui eu estou usando uma terça menor, Mi menor, ó. Olha só, tá vendo que eu estou utilizando um pedacinho de um Mi menor? Palhetada para cima e secando. Ó, secando com o mesmo lado do polegar que está segurando a palheta, ó. Ó, sequei. Sempre finalizando com aquele bend safado, aquele bend disfarçado. Cuidado com o tempo dessas notas, né? Enquanto eu estou com o bend aqui, ó. Em muitos momentos estou utilizando o bend reverse também, tudo isso com uma única palhetada. Vamos lá. Quando eu passo para o Lá maior, eu estou utilizando aqui um pedacinho de uma pentatônica de Lá menor. Aí você me pergunta, pô, Farofa, mas como é que você sabe que isso aí é pentatônica de Lá menor? Por causa dos desenhos, né? Existem vários desenhos de pentatônicas que você pode fazer pelo braço da guitarra e do violão. Aqui no caso tem um desenho que eu sei que ele começa daqui, ó. Olha lá o finalzinho dele. Estou usando essas notas, ó. Finalizando com o próprio desenho na ordem descendente, tá? Na direção descendente. Parei, em vez de eu terminar no Lá, como eu sei que estou voltando para o Mi na harmonia, ó, eu parei aqui na notinha Mi, exatamente para enriquecer essa fraseologia, tudo bem? Então, mais uma vez do início do solo, para a gente não perder o raciocínio. Atenção. Então aqui, pessoal, esse salto foi de propósito, ó. Explorando a melodia. Isso aqui para explorar em vocês. A palavra certa não seria nem explorar, mas sim estimular vocês a trabalhar os saltos de notas no momento de você fazer o improviso. Não precisa estar seguindo exatamente o desenho de uma escala, corda por corda, né? Esses saltos dão um efeito muito bacana. Mas eles devem ser feitos com consciência, tá bom? Quando eu digo consciência, vocês têm que saber que a que nota pertence à escala que você está utilizando, ó. Ó. Conclusiva, tá bom? Aqui no intervalo de nona. Trabalhando palhetada e dedo A, tudo bem? Você pode repetir o dedo A diversas vezes, não tem problema. O importante aqui é o posicionamento de mão esquerda, ó, dedo 4 paradinho, e eu trabalho em cima o dedo 3, 2 e 1. Então, quando eu passei por esse ciclo sétimo, isso significa que eu concluí toda a sequência harmônica por trás desse solo, né? No caso, a base, para repetir tudo de novo e continuar a improvisação, tá? Ó. Bom, a mão tem que estar bem firme, ó. Cuidado com essa caída, porque simplesmente eu levantei a nota e depois que eu toquei ela, ó. Agora. Tá bom? Então, mais uma vez. Agora, interessante aqui, pessoal, que eu estou utilizando uma pentatônica não, né? Uma escala maior de Mi. Por que não utilizar a escala maior de Mi, né? Deixa o solo tão bonitinho, né? Então, ó. Ó. Cromatismo, muito usado. Pensando em Lá. Cuidado com esses bends.
tá bom? Isso aqui é bonito, hein? Agora aqui, pessoal, eu utilizei um pedacinho de pentatônica de Mi menor, mas olha só o que acontece logo em seguida. Ó. Por que eu fiz isso aqui? Porque eu estou utilizando a terça maior do Mi. Isso, gente, é só para alertar vocês que não é porque eu estou tocando blues eu tenho que usar a escala menor o tempo todo, até dizer chega, né? De vez em quando usar uma escala maior é raro, tem gente que não gosta, dá uma certa insegurança para o músico, mas é muito bem-vindo, dá todo um colorido no teu improviso, inclusive para quem entende, para quem tem um ouvido bom, tá te ouvindo improvisando, utilizando escala maior, o cara vai te respeitar um pouquinho mais. Isso aqui simboliza o quê? Experiência e prática pelo braço do violão e da guitarra, né? Ó. Segurança. Então aqui eu tive uma sequência de notas pedais, tá? No caso aqui a nota pedal, a nota Mi, mais a sequência pegando aqui cromatismo, né? Graus conjuntos, mesma coisa. Aqui eu precisei modificar o posicionamento do dedo 1, né? Ó. Agora, aqui, pessoal, de novo a minha terça maior. Misturando aqui escala maior com escala menor, isso aqui é muito bom. Dá toda uma evolução, dá toda uma linguagem madura ao seu improviso. Olha o Blue Note. Tá? Aqui vem aquele pedaço, se a sua corda estiver velha, meu amigo. Prepara o seu caixão, porque vai arrebentar. Então aqui, muito cuidado. Se você está tocando em algum lugar e de repente você sabe que determinado bend que você fizer vai arrebentar essa corda, não dê. Se a sua corda está novinha, não tem problema. Gente, isso aqui também é um outro artifício para quando você está sem ideias, tá bom? De repente você está tocando, você gastou todas as suas ideias e agora o que eu vou fazer? Você tem aí 2 segundos para pensar o que vem depois. Tô brincando, tá? Mas isso muitas vezes pode te ajudar. Agora, quando você cai desse bend aqui, ó, isso aqui é de propósito, é para fazer aquele cara que está sentado naquela última cadeira lá do auditório arrepiar dos pés à cabeça. Porque isso aqui, pessoal, é um bend chorado. Você tem que fazer com que o violão esteja caindo lá do 15º andar do prédio. Ó. Mais uma vez utilizando aqui a pentatônica de Lá menor com Blue Note. Aqui no caso, pentatônica pura com Blue Note, tá? Ó. Aqui eu pego o finalzinho da parte A. Aí daqui pra frente nós temos novidades, já é o final da música. Vamos assistir com a tablatura. Bem, esse final ele é bem tranquilo, porém tem que ter um certo cuidado para explorar bem as cordas, né? Então, logo no início desse final, engraçado falar isso no início do final. Então, logo nessa puxadinha aqui, ó, com o slide, é a única situação dessa região grave, desse final, que eu trabalho simultaneamente a palheta com o dedo médio, tá bom? Porque o resto é uma espécie de dedilhação, ó. Cuidado com esse salto, porque eu tenho que vir com o dedo 3 até chegar na 12ª casa, ó. Tá bom? Tem que ser o dedo 3, porque vai te ajudar na digitação. Aí você pode fazer tudo com palheta, tá bom? Ó. E
2 acordes, né? O Si com sétima e nona, sem tocar a primeira corda, tá bom? Depois eu tenho aqui o Mi com sétima e nona. Cuidado com esse acorde que ele pode te confundir, tudo bem? Então, chegamos ao fim do nosso Brincando de Blues, de autoria de um músico, não sei se vocês conhecem, um tal de Rafael Bazano, né? Tô brincando, mas é uma música que eu curto muito, ainda existem outras peças que eu tenho vontade de ensinar para vocês, que fazem parte da minha carreira, do meu trabalho como compositor e arranjador, ok? Então, bons estudos, aproveitem o máximo, porque esse blues ele pode te inspirar a aprender outros. Então, manda um brasa aí. Um grande abraço e até lá!